Caríssimos, caríssimas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Nós estamos falando do Novo Testamento. Ontem demos uma visão geral dos Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos falar dessa figura que é considerada a mais importante do Novo Testamento, Paulo. Paulo nasceu pelo ano 10 em Tarso, na Cilícia, região da Grécia. Filho de judeu, da tribo de Benjamim, pai e mãe eram judeus. Foi formado na educação judaica, com muita rigorosidade. Ainda jovem, ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele aprofundou-se no estudo da religião judaica, tornando-se um doutor, um mestre dos judeus, um mestre dos fariseus. Tornou-se um fariseu, mas daqueles conhecedores profundos, um escriba de primeira linha, um levita profundo, sabia tudo deles, conhecia profundamente todas essas linhas, falava fluentemente hebraico, falava fluentemente grego, falava fluentemente latim. E ele, nessa especialização profunda da religião judaica, ele tornou-se um homem forte na religião, um homem respeitado em Jerusalém, rigoroso, escrupuloso, cheio de zelo pelo judaísmo. Um homem de temperamento difícil, enérgico. Daí ele começa então a perseguir os cristãos. Por quê? Porque com toda a bagagem, com todo o conhecimento que ele tinha da religião judaica, era inadmissível começar os cristãos falarem a partir de Jesus de Nazaré. Era inadmissível o que eles estavam fazendo. Isso não ia dar certo. Eles estavam rompendo com a religião judaica. Eles estavam rompendo com as tradições. Eles estavam rompendo com a política judaica do templo. Eles estavam destruindo tudo, pregando algo que não tinha nada a ver com o templo, pregando que não precisa seguir lei nenhuma, que não precisa seguir religião nenhuma, que precisa apenas amar e seguir os ensinamentos do mestre de Jerusalém, Jesus. E nessa perseguição aos cristãos ferrenhamente, ele é reconhecido pelo Império Romano, que para o Império Romano, eliminar com os cristãos era tudo para eles. Porque os cristãos, embora poucos, estavam sendo uma ameaça para o Império, que era um gigante. E dão a Paulo o título de cidadão romano. Ele passou a ser um cidadão romano, cheio de zelo pelo judaísmo. E isso fez com que, pela sua cultura que tinha, pelo seu conhecimento, pela exemplaridade de cultura de Paulo, formado em Tarso, formado em Jerusalém, conhecedor mesmo, um doutor. Ele era um homem e ferrenho ao cristianismo, contra o cristianismo como ele era um grande candidato ao Senado romano. Estando no Senado romano, ele tinha até futuro de ser um imperador. Porque os imperadores romanos chegavam a esse cargo por esses caminhos de perfeição. Porque o Império Romano, ele não era hereditário, passava de pai para filho. Não, ele era votado no Senado para eleger o próximo imperador quando o imperador morria. E esse homem de caráter firme amava profundamente as comunidades cristãs dele,
tinha um ciúme de Deus. Ao mesmo tempo que era um homem forte, firme, enérgico, ele também era um homem muito carinhoso. Aliás, todas as pessoas de temperamento firme, de temperamento forte, todas essas pessoas, elas são muito amorosas. Elas espalham o amor delas com muita facilidade. As pessoas calmas, tranquilas, serenas, também são mais frias. Elas também são mais frias. Anotem para vocês verem isso. Então, geralmente essas pessoas de temperamento forte, elas são muito amorosas. Elas são muito práticas para resolver as coisas, principalmente no que tange à justiça. E Paulo, em todas as cartas dele, ele está sempre dizendo, tudo vai dar certo, tem que, enfim, tudo, todos, sempre, continuamente, sem cessar, ou seja, era uma dinâmica ativa de Paulo. Ele não ficava estático, ele tinha essa mentalidade de avançar cada vez mais. Esse homem culto de Jerusalém. O próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão dele e as atitudes dele após conversão, dentro das realidades gregas, as ilhas gregas, os meios romanos, enfim, até chegar a encarar de frente o Império Romano. Esse homem culto, que depois conhece Lucas, torna-se um grande amigo de Lucas, e Lucas também não ficava de fora em termos de sabedoria e de conhecimento e de cultura. Duas âncoras fortes que começam a lidar e ampliar, mostrar, evidenciar e pregar e fazer com que o cristianismo comece a crescer no mundo. Esses dois homens foram âncoras disso, não há menor dúvida. E ambos não conviveram com Jesus. Interessante. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos, vivamos em paz.